Então, vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Meu Gabi. nome é Gabriela Kubik, eu sou diretora de marketing aqui na Webidia Brasil. A gente está aqui ao vivo do IAB EdTech, no meio do evento. Agora deu uma pausinha, tá um silêncio. E hoje eu estou aqui com o Maia para a gente falar sobre criadores de conteúdo, sobre como pensar em estratégias no futuro, estratégias a longo prazo, a curto prazo. Mas primeiro eu queria deixar você se apresentar para a gente. Boa, Gabi, obrigado. Obrigado, pessoal do Ebidia, pelo convite também. Bom, meu nome é Maier, eu sou sócio da agência Social Tailors, uma agência muito focada em comportamento, cultura e entretenimento. Também atuo como presidente do comitê do IAB, né, de Creator Economy. Prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, eu acho que esse é um assunto, né, que dá muito o que falar quando a gente pensa em estratégias de criadores de conteúdo. Óbvio que não é nenhuma novidade em que ponto os criadores são importantes hoje em dia e como as pessoas confiam muito mais, às vezes, nos criadores, obviamente, do que numa. Obviamente não, né? Mas é isso, já tá tão óbvio. Mas do que numa publicidade, às vezes, mais tradicional, né? Então aqui a gente entende que isso traz muito engajamento, que é uma estratégia super eficiente, muito interessante, mas que mesmo assim, e aí eu queria já começar te ouvindo sobre isso, a gente percebe que às vezes as agências, as empresas ainda têm uma certa dificuldade de ter uma estratégia mais sólida a longo prazo com criadores, né? A gente vê o criador ainda sendo usado meio como uma estratégia de mídia pontual dentro de um outro mix de meios e a gente fica se questionando, né? Por que que a gente não consegue, às vezes, trazer essa visão um pouco mais consolidada? Perfeito. Eu acho que seu comentário, sua pergunta tem várias camadas. Eu acho que as empresas, de forma geral, estão em estágios de maturidade diferente na utilização dos influenciadores, dos creators, como ferramentas de marketing. Então, eu vejo tanto essas pessoas que já têm essas empresas que já estão estruturadas e conseguem, de fato, fazer essa estratégia de longo prazo, que eu posso falar que vários benefícios e várias coisas que são positivas desse tipo de estratégia mais consolidada, mas você tem razão quando você fala que muitas empresas ainda tratam o influenciador como um canal, como uma ação pontual, e aí deixam de extrair o melhor. Eu acho que, naturalmente, conforme o mercado vai amadurecendo, a gente tem uma tendência das pessoas terem um entendimento mais profundo de como aquele endosso, né? Porque acho que você começou falando um dado muito importante, que quando a gente traz um influenciador, o nível de confiança que ele transmite é muito maior do que quando a gente tem uma campanha simples, um banner ou, né, esse tipo de ativação. Então, quando as pessoas passam a entender esse endosso e começam a entender que o relacionamento com o influenciador e o que ele pode trazer e aportar para a marca no longo prazo é muito mais valioso do que usar ele pontualmente, eu acho que esse jogo começa a mudar. E como eu falei, as empresas estão em estágios diferentes, mas cada vez mais eu percebo que existe um entendimento do valor do influenciador, apesar de que é algo que a gente repete ano após ano, né, de uma certa forma tentando educar e aprender com esses movimentos do mercado. Você acha que isso passa por uma questão de dificuldade de mensuração também, em uma certa medida, assim, porque são muitas métricas, né? Inclusive, qual métrica você acha que hoje em dia é mais usada ou deveria ser mais usada ou olhado com carinho, assim, quando a gente pensa no influenciador a longo prazo? Eu acho que passa muito por essa questão de mensuração, acho que esse é um dos pontos principais, né, porque quando a gente não consegue mensurar, a gente muitas vezes não consegue transmitir o valor que aquilo tem, e aí, né, aquelas discussões de, tipo, vale a pena investir aqui? Qual que é o ROI disso e daquilo? Então, eu acho que o assunto da mensuração é super importante, mas eu iria para um passo atrás. Eu acho que antes da gente descobrir o que a gente vai mensurar, a gente tem que ter clareza de objetivos. E eu acho que aí que muitas vezes a gente peca. Então, é muito comum você entrar numa reunião e aí você falar qual que é a expectativa dessa ação, dessa campanha, e a expectativa é gerar visualização, engajamento, comentário, sentimento positivo, vendas, ou seja, Tudo um pouco. de tudo um pouco. Obviamente que esse é o santo grau, é o que todo mundo quer, mas quando a gente não tem clareza do objetivo, fica até difícil saber o que mensurar. Então, assim, em geral, nas campanhas, sendo bem pragmático, a gente olha muito para o número de visualizações, para o alcance que aquela ativação tem e para o engajamento. Mas eu gosto de provocar os clientes e com todo mundo que a gente troca, né, no mercado, a pensar em que tipos de objetivos saem um pouco dessa lógica dessas métricas. Então, vou dar um exemplo que eu tenho fresco aqui, numa certa campanha de influência voltada para
fazer influenciar de uma maneira positiva a opinião das pessoas, o KPI não era necessariamente a visualização, e sim encontrar um creator que engaja muito e responde comentários. E aí, quando você olha para os comentários, o KPI era quantos comentários estão falando sobre a campanha e qual que é o sentimento desses comentários, se é positivo, se é negativo. Então, sai um pouco dessa lógica só de números gigantes ali, impressões, milhões de views, e vai para uma lógica um pouco mais, olha, o objetivo que eu tinha aqui era influenciar ou tentar mudar essa opinião, essa percepção sobre esse produto. E aí você consegue mensurar com muito mais propriedade. Então, eu acho que a mensuração, como você falou, é importante, mas o exercício é o que que eu tô querendo fazer. Porque com o objetivo fica muito mais claro estabelecer o KPI, a métrica de sucesso. Eu acho que esse é um desafio não só com creator, Total. qual o Geral, né? objetivo, né, sempre é a pergunta que parece simples, mas é difícil. Super. Eu comecei falando aqui sobre essa questão de confiança, né, de credibilidade e tal. Eh, Na sua experiência também, como que você entende o ponto ideal, digamos, de respeitar esse criador que ele traz essa confiança, né, quando ele começa a virar um embaixador de marca, quando ele começa a virar um porta-voz também, né, porque ali, eu acho que a gente está pensando aqui juntos, né, sobre o quão interessante é você criar esse relacionamento a longo prazo, mas às vezes você acha que tem algum viés negativo ou ele perde a confiança a partir do momento se ele se atrela 100% a uma marca? Eu acho que se ele não for transparente e autêntico com a comunidade, com a audiência dele, ele corre esse risco. Mas pensando um pouco do que traz o influenciador a criar essa comunidade, normalmente é justamente o fato dele procurar ser, pelo menos na maioria dos casos, transparente e honesto sobre o que ele está fazendo. Então, eu acho que quando essa parceria ela não fica clara, eh, você corre esse risco, né, quando você não pô, o cara tá postando sobre isso, mas não parece que faz muito parte do dia a dia dele, ele fala uma vez, outra vez, não conecta muito com o que ele tá passando como mensagem. Agora, na minha opinião, quando você vai contratar um embaixador, acho que o primeiro exercício que você tem que fazer é consumir aquele conteúdo, vivenciar o dia a dia daquele influenciador para ver se realmente tem um match, tem um encaixe, não só com a audiência dele, mas com o que ele divulga. A gente tá cansado de ver entre aspas, né, criador vitrine, que tá postando lá 10 produtos, você fala: "Cara, é um pouco", vou usar o exemplo Xuxa Monange, sabe, pô, será que ela usa mesmo esse produto e tudo mais? Então, bem cringe, né, esse exemplo bem antigo, mas enfim, é um pouco para ilustrar que eu acredito que quando você encontra um embaixador que deixa claro a relação que ele tem com a marca, e ele consegue ser transparente e honesto sobre a relação que ele tem com aquele produto para a comunidade dele, eu não acho que isso joga contra. Eu acho que isso reforça e as pessoas sabem que é uma profissão. Então ele vai falar dos produtos que ele acredita. Eu acho que o que está em jogo aqui é muito mais o nível de curadoria, né, que aquele creator também consegue fazer de produtos que se conectam com a audiência dele. Não, perfeito. Eu até ia te perguntar qual que é um sinal vermelho, assim, que você visualiza, né, nesse momento de escolher esse criador mais a longo prazo, mas acho que você até já respondeu no final das contas. A parte de curadoria realmente é sempre um fio condutor para tudo, né. Eh, Total. e pensando, assim, nesse modelo mais always on, que a gente está falando de creator, né, em que momento você acha que faz mais sentido ter um time fixo de, né, tipo, always on mesmo de criadores, em que momento ainda faz sentido ter esse cara mais pontual, assim, que a gente começou falando como um asset de mídia? Eu acho que essa é a pergunta de US$ 1.000.000, porque é difícil mesmo estabelecer, são estratégias que podem ser complementares, não são excludentes, né, você pode trabalhar tendo um embaixador, uma pessoa mais frequente, pessoas mais pontuais. Mas, claro, a gente sabe que as verbas normalmente são finitas e muitas vezes a gente tem que tomar essa decisão, e escolher um caminho. Eu diria que começar testando e mapeando com ações pontuais costuma ser positivo para você conseguir entender, porque por mais que você fale: eu fiz a curadoria, eu sei que o engajamento dele é bom, conecta com a audiência dele", você precisa fazer alguns testes para ver se aquilo funciona. A vida real não é só métricas e tudo mais. Às vezes, aquele influenciador que você nem estava botando tanta fé te surpreende, e às vezes aquele que você fala: "Putz, coloquei, investi bastante e não trouxe o resultado que eu queria". Então eu acho que dependendo do estágio de maturidade da empresa e do produto, é legal você começar mapeando ações pontuais para entender como a comunidade, como a audiência, eh,
reverbera aquela mensagem, como ela responde. Então, nesse início, eu acho que é legal testar. Agora, uma vez que você tem um produto consolidado, você tem já uma audiência, uma comunidade que responde bem ao seu produto e à sua comunicação, é importante você migrar para uma, na minha opinião, para uma ação de longo prazo. Primeiro, por uma questão muito simples de frequência, né? A gente vê até, a gente está aqui falando também sobre mídia aqui no evento e tudo mais. Cara, não adianta você fazer uma campanha que tenha frequência um ou 2. As pessoas precisam ser expostas àquelas mensagens. Então eu acho que as relações de longo prazo, elas funcionam melhor quando você tem, primeiro, o seu produto mais solidificado e uma relação que fica muito transparente para as pessoas porque ela existe. Eu acho que normalmente você colhe mais bons resultados disso, mas também eu acho que, fazendo uma provocação, você tem que tomar um cuidado, eu falo marca, agência, anunciante e o próprio criador de conteúdo, para ter espaço para conversar, para dialogar e para co-criar, para que a abordagem não seja sempre a mesma e não fique cansativo. Pô, lá vem ele falando de novo daquilo. Então, eu acho que o lado de utilizar um creator é, pô, normalmente ele pensa no lado criativo de como ele vai levar aquela mensagem. Então, conseguir renovar o tipo de mensagem, mesmo que seja uma parceria de longo prazo, costuma ser algo positivo, sabe, no longo ao longo da jornada. Não, total, eu acho que até ultimamente tem evoluído pra uma outra uma terceira opção, digamos, que é o criador entrar quase assim no time de marketing mesmo, né, Maravilhoso. participar ali, virar mais do que embaixador, participar de todas as etapas de criação do produto, não só da comunicação e das campanhas, né. Eh, Total. do seu ponto de vista, assim, do que você já da sua experiência, o quais práticas, assim, o que que você acha que é mais interessante ali para ajudar nessa transformação de uma colaboração mais única para um modelo mais, de longo prazo, assim, de relacionamento? Em que momento esse gancho se dá e de que forma? Eu eu vou dar uma resposta que eu tenho pensado muito, que é que haja mais diálogo entre o creator e a marca. Diálogo real do que é a expectativa de um e de outro, porque, claro, o creator também tem uma expectativa, porque eu usando, né, como se fosse um relacionamento, que de uma certa forma é uma relação, eh, você entender como que aquela pessoa pode te ajudar e se ela tá alinhada às suas expectativas, é muito dessa conversa, você não vai saber isso em uma reunião, em um contrato, em uma ativação. Então eu acho que esse momento perpassa pela solidificação, pela solidez daquela relação. Uma vez que você entende: "Poxa, esse cara tá me entregando o que eu tô buscando, eu sei que para ele eu sou um parceiro também importante", eu acho que é hora de trocar alianças e aí pensar em algo de mais longo prazo. Mas o que eu queria também trazer de provocação é que eu acho que a gente está muito pouco acostumado a dar tempo para que haja esse espaço para diálogo. Eu fiquei pensando muito nisso, né, porque hoje em dia, quando você vai falar de rebranding de uma marca, você não chega para uma pessoa e fala: "Olha, eu preciso de um rebranding para amanhã". Você precisa construir, ele precisa entender o seu lado. E eu acho que às vezes a gente olha de maneira errônea para o influenciador como se fosse: "Cara, eu quero isso, me entrega amanhã". Claro que existe isso, eu não estou romantizando, tem gente que precisa de uma campanha para amanhã e tem que resolver. Mas o ideal seria que houvesse mais trocas, e como você deu um exemplo muito bom, Gabi, dessas marcas que trazem um influenciador ou creator para participar do marketing da empresa. Eu acho que esse é um movimento muito natural, porque essa pessoa vai estar dentro, vai entender as suas questões, vai entender o seu problema e muitas vezes vai trazer também soluções, de fora, sabe, de quem tem um olhar diferente de quem está envolvido no marketing da empresa, né, submerso nos mesmos problemas, entre aspas, todo dia. Então eu acho que passa um pouco por essa maturidade de relacionamento. Claro que tem questões práticas como verba, né, você precisa ter verba para sustentar uma ativação, não é para todo mundo, não é possível, mas você também pode trabalhar com influenciadores que têm um tamanho menor e mesmo assim ter um embaixador que não seja de milhões de seguidores, porque não é sobre isso que a gente está falando, é mais sobre a conexão, a autenticidade e tal. Não, super. E até te ouvindo, eu estava pensando aqui, acho que a gente falou sobre curadoria quando a gente pensa da marca olhando por esse universo gigantesco de criadores, né, que é difícil ali, você tem que tentar entender melhor, procurar se aprofundar no conteúdo dessas pessoas. Mas realmente, né, quando a gente pensa no lado contrário, é quase, sei lá, fazer um onboarding da minha empresa para você entender exatamente quem eu sou, o que que eu faço, o que que eu gosto, para além do que é visto só nas redes sociais ou, né, para além do
dessa parte mais fácil de entender da superfície, assim, né. Super, e eu acho que esse é uma via de mão dupla a curadoria, né, a gente está muito acostumado a falar da marca que procura o influenciador, mas eu acho que uma das coisas que mais valoriza, entre aspas, o passe do influenciador, é ele ter uma curadoria coesa com o que faz sentido para ele. De novo, tirando a camada de romantização, cara, é um trabalho, às vezes o cara precisa fazer aquilo e paciência, não vai ter uma outra mega curadoria, mas eu percebo que quem tem mais maturidade e já está mais estabelecido no mercado, consegue ter mais clareza do que faz sentido como marca apoiando ele. De novo, não é a realidade da grande maioria, mas quando você chega nesse estágio de poder escolher, eu acho que você atingiu um ponto de maturidade que vai fazer bem para sua marca pessoal, para você como creator mesmo. Uhum. E para fechar, porque já passou muito rápido aqui, uma última pergunta para você também, uma pergunta de US$ 1.000.000, né, mas vou perguntar. É. Da no seu dia a dia, assim, como que você consegue, sei lá, você tem alguma dica, na verdade, para marcas que querem fazer essa transição, digamos, de pequenos influenciadores, não necessariamente pelo tamanho, né, mas Tá. pequenos ações pontuais e evoluir para um casamento, né, como que você lhe falaria, daria alguma dica, assim, para essas empresas que estão procurando? Eu sei, a gente falou de curadoria, mas para além disso, você tem alguma. Eu acho que, para mim, o que vem de mais claro para fazer esse movimento é, de fato, dedicar energia a conhecer criadores de conteúdo que possam se conectar e ter um match com a sua marca, com a sua comunidade, com o seu produto. E quando eu falo gastar energia, você não precisa ter essa resposta, não é uma fórmula, né. Então, o que eu sugiro é converse com criadores de conteúdo, não do ponto de vista: "Olha, quero te contratar, quanto que você cobra?". Cara, abra um pouco sobre a sua marca, fala: "Olha, eu tenho esse desafio, você acha que faz sentido? Conecta com você já teve alguma experiência desse lado?". Porque eu acho que as pessoas não percebem, muitas É vezes, muito frio, às vezes. é muito frio, assim, eu acho que a gente tem uma herança teve uma herança para trabalhar influenciador um pouco como a gente trabalhava a mídia, né, vai lá, self-service, faz, contrata, é isso aqui, esse é o demográfico, play. E a gente está falando de algo que é muito mais valioso, né, voltando para o começo da conversa, é o endosso, é aquela autenticidade que só ele consegue transmitir, e outra, ele construiu aquilo, né, não foi do dia para a noite. Então eu acho que falta espaço para conversar com esses creators, é um termo que às vezes eu ouço muito as pessoas falarem, mas na prática eu vejo muito pouco, que é a tal da cocriação, que é você, cara, sentar na mesa e falar: "Cara, como que a gente resolve isso?", entendeu? Porque obviamente ele tem interesse, é um trabalho para ele, e a marca ouvir de novo alguém de fora, alguém que já criou uma comunidade, tem muito a ganhar. Então, se eu pudesse dar uma dica, invistam tempo e energia em trocar, seja com criadores de conteúdo que já fizeram ações para você, que é outro ponto, as pessoas fazem uma ação e aí some, ninguém dá feedback, né, tô falando de maneira mais genérica. E a gente deixa de aprender com isso, assim. Então, algumas campanhas que a gente fez, eu lembro uma de games que a gente fez, que foi um contrato anual, cara, essa troca ela é muito viva e digo mais, às vezes a iniciativa de uma boa ideia vem muito mais do creator do que da própria marca. De falar: "Cara, eu fiz isso daqui, não foi legal, vamos tentar fazer dessa outra forma", e funciona muito melhor e talvez a sua equipe de marketing ou a sua agência não teria aquele mesmo insight, porque o conhecimento, o dia a dia, quem vive é ele, né, junto com a audiência dele. Então acho que seria Não, isso. perfeito. Eu acho que é isso, relacionado a trabalho, né, tem que ouvir, tem que, aparar as arestas ali, mas realmente eu acho que o sucesso desse tipo de relacionamento, como de qualquer outro, é muito dessa conversa e de ir ajustando as estratégias ao longo do caminho, né. E saber ouvir, é claro, para não ser uma coisa tão top down, como você falou, com esse viés meio antiquado, talvez. Total, né, e acho que saiu um pouco dessa lógica que infelizmente impera no nosso mercado de tudo para ontem, porque se tudo é para ontem, você não tem tempo de aprofundar a relação, a estratégia. Então eu tenho falado isso até recentemente no trabalho, né, de falar: "Cara, como que a gente cria mais tempo de qualidade, não só mais tempo, né, tempo de qualidade, poder se aprofundar, de poder discutir", mas enfim, é um desafio do mercado como um todo, não só da creator economy, né. Perfeito, muito obrigada pela sua presença e Obrigado, Gabi. acabamos por aqui. Nos vemos hoje à tarde, tem mais. Isso aí, obrigado Tchau, tchau, pessoal, obrigada. obrigado pelo convite. Valeu, Gabi.